Fala pessoal, aqui quem fala é o Nutri Heitor Gomes e vamos para mais um episódio de Saúde Preventiva. Bom, para quem não sabe, Saúde Preventiva é um programa que eu criei aqui no nosso grupo de WhatsApp, onde vocês podem mandar o exame de sangue de vocês ou de algum conhecido de vocês para colocar aqui e assim nós vamos discutir um pouco sobre esses exames, na intenção de falar como se prevenir, né? Olhar o exame para ver a prevenção de uma doença, não esperar ela estar instalada no nosso corpo para depois tratar, e sim evitar futuras doenças, certo? Lembrando que eu não vou falar nomes, vou só falar as iniciais e não vou expor o paciente aqui. Claro que a pessoa que está desse exame já está ciente sobre esse resultado aqui e que eu vou falar sobre esse exame agora. Então vamos lá. Na verdade, esse exame aqui é de um paciente do sexo feminino, infantil, 4 anos, tá bom? E as siglas do nome dessa criança, né, no caso do sexo feminino, é MMSC, tudo bem? Então vamos começar pelo início, né? Todo exame ele vem geralmente com o início do hemograma, lembrando que o hemograma ele não é, apesar de falar que é um hemograma completo, ele não é completo. Eles têm umas certas deficiências que têm que ser complementados com outros tipos de exames, mas dá para ter um parâmetro geral aqui por ele. Vamos lá? Então vou ampliar um pouquinho aqui a tela para me dar uma olhadinha. E aqui estão os resultados do hemograma da criança. Lembrando que é o sexo feminino de 4 anos, tá bom? Então os eritrócitos, que são as células vermelhas que vão carregar as hemoglobinas juntos, está num parâmetro de 4,64 e significa que está num bom parâmetro, tudo bem? Mesmo olhando assim no olhar preventivo, isso é um bom sinal. A hemoglobina também de 12,8 significa que também está boa, olhando, claro, ela é isolada, mas ela indica que está num bom parâmetro também, tudo bem? Quase 13, então sem problemas nenhum. O hematócrito também diz que as células estão bem concentradas, não estão bem tão diluídas e também não estão muito concentradas, estão bem assim no meio, digamos assim, e sem problemas nutricionais nenhum. O volume corpuscular médio indica que as células estão sendo produzidas no tamanho normal. Isso significa que está sem deficiências nutricionais. E o RDW, que diz como sua variação de produção de células, se estão produzindo células grandes, pequenas, ou tudo padronizada, indica que as células estão sendo produzidas por um certo padrão, porém pode estar produzindo algumas com tamanhos diferentes, mas isso não é de se preocupar, porque no caso de criança isso é normal. Então, diria que está tudo bem, ok? Na série branca, que diz a questão imunológica do nosso sangue, os leucócitos gerais estão no padrão normal, uma quantidade boa. Isso significa que não tem nenhuma questão de infecções agudas ou crônicas bem ali no corpo dessa criança. Então, está saudável, certo? Os neutrófilos estão ok. Eosinófilos, que podem indicar uma certa alergia, também está bom, tá? O basófilo também ok, linfócito também está ok, significa que tomou vacina recentemente, está um pouquinho alto, mas tudo dentro do padrão, pode ter recebido uma vacina nos últimos anos, o último ano, na verdade, né, nos últimos meses. E o monócito também está bom. Então, sem problema, sem que se preocupar aqui na vista preventiva nutricionalmente, ok? As plaquetas também estão boas, uma boa coagulação. Passando adiante, o próximo exame que está sendo analisado aqui é a glicose. Bom, a glicose foi feito esse exame em jejum, a glicose em jejum está perfeita, sem problema nenhum. O colesterol, ele indica a questão da produção, tanto 70% do nosso colesterol nosso corpo produz, e os 30% indica que nossa alimentação pode ser boa ou ruim. O colesterol dessa criança está bom, sem problemas nenhum. O colesterol não é só coisa ruim, ele também serve para produção hormonais também, então isso é ótimo, tudo bem? Triglicerídeos, que são reserva de energias, está bom, não está em excesso, sem problema nenhum, sem nenhum problema de aterogênese, ou seja, a questão de gerar aterosclerose, entupimento das veias e artérias, ok? O HDL
também está numa produção boa, ou seja, está tendo boas retiradas das gorduras, das placas de gorduras que possam ter nas nossas veias e artérias, e está tendo um bom funcionamento. O VLDL também está numa quantidade boa, certo? Então, o perfil de colesterol e glicêmico dessa criança estão bens. Está bom. Bom, voltando aqui, deu um erro aqui. A vitamina B12. A vitamina B12, ela está num perfil maravilhoso. Isso é muito difícil de se ver. Então, sem problema, geralmente a gente vê uma criança com uma deficiência de B12. Isso se vai arrastando para o futuro. Mas essa aqui não. Essa aqui está ótima, certo? O ferro, ele está bom, mas geralmente, dificilmente o ferro vai estar defeituoso, deficiente, na verdade. Ele só vai estar deficiente quando a sua reserva, que é a ferritina que está logo abaixo, estiver muito baixa. E a ferritina também está boa, certo? Lembrando que ferritina, ela não é só um marcador de estoque de ferro, também é um marcador inflamatório. Mas como vimos que o sistema imune dela está bom, isso significa que pode ser que não seja só a inflamação aqui, sim seja uma reserva de ferro, então está boa. Cálcio na infância é muito bom analisar e está ótimo o cálcio dessa criança. Vamos dar uma passadinha. Fizeram um pedido de exame de urina, que isso é muito bom também, para ver como está a excreção da nossa urina. A coloração boa, bem límpida, o pH está bom, a densidade é maravilhosa, então isso indica que ela está tendo uma boa hidratação, certo? Sem proteínas presente, glicose também não presente, corpos cetônicos não, isso estaria tudo totalmente diferenciado se fosse uma criança com diabetes, então isso não é aqui, não se encontra, ou seja, uma criança saudável. Bilirrubina também presente, nitrito, que pode ser questão de bactérias, infecções bacterianas que possam ter, também estão negativos, então isso é bom sinal, tá bom? E o exame de urina dela deu a cultura também negativa, então essa criança fez um exame de rotina e não tem nada que se preocupar atualmente e nem futuramente, certo? O interessante desse exame é que quando você faz um exame de sangue sempre no laboratório, e se for um laboratório de confiança, ele sempre vai dar um parâmetro geral, um laudo evolutivo. E isso é muito bom para a gente ver realmente como estão indo as nossas células. E assim a gente pode prever alguma coisa futura. Vamos ver aqui então. Nesse último aqui, que está em negrito, na primeira coluna, ele está aqui os eritrócitos de os eritrócitos são as células vermelhas, tá bom? 6,46. Mas aí a gente pode ver os primeiros exames dela. O primeiro exame foi em 6 de abril de 2022, depois repetido no mês 9 de 2022 e depois no mês 5 de 2023. E nesses intervalos nós vemos que os eritrócitos vêm produzindo baixo, aumenta e baixa novamente. Tudo dentro do padrão, mas perceba que tem essa elevação e depois tem um declínio, mas sem preocupação. Mas vamos ver a hemoglobina. A hemoglobina estava cursando alto, 13,1, depois foi para 13,8 e agora baixou para 12,8. Nada que se preocupar, mas nós podemos ver porque a criança está em crescimento. Então isso pode sim acontecer, mas a gente pode sempre ir avaliando de tempo em tempo. Por isso que é importante você ir periodicamente no seu pediatra, no profissional adequado. O hematócrito também ele segue o mesmo fluxo, porque ele sobe, depois tem um declínio, mas nada que se preocupar. Vamos ver o volume corpuscular. As células estavam no 27, depois aumentou o tamanho um pouquinho, depois voltou ao tamanho que estava anteriormente, mas sem se preocupar. Então vai seguindo assim. Vamos ver o RDW, que são as células que estão produzindo em tamanhos diferentes. Perceba que no primeiro exame que foi feito, o RDW estava baixo, depois foi aumentando e agora está aumentando. Isso significa que as células estão começando a ser produzidas em tamanho diferente, então tem-se analisar com mais cautela. Daqui a uns 6 meses, um ano, refazer o exame para a gente ter um controle melhor, porque isso sim pode indicar, se continuar nesse padrão, pode ser que as células podem ter alguma deficiência nutricional, pode ser de ferro, pode ser de ácido fólico, pode ser de vitamina B12, então é só para a gente refazer um exame, mas daqui a um período maior, daqui a 6 meses ou um ano, tudo bem? As células de defesa tá tudo ok, sem problema nenhum, mas teve um período ali no meio que está em vermelho dos linfócitos. O que seria isso? Possivelmente foi alguma infecção recente, mas geralmente quando é linfócito é alguma questão de
Vacinação. Algum momento de que deve ter tomado alguma vacina que aumentou. Tudo bem? Bom, e nisso a plaqueta também estava um período alto, mas nada que se preocupar. Depois desceu novamente. E o ferro. O ferro, você perceba que ele estava em 108 na primeira, e pulou a segunda, não teve, e a terceira teve 113. Então, perceba que o ferro está tendo um declínio pequeno. Mas a ferritina teve um aumento. Aumento pode ser tanto da inflamação quanto de reserva. O exame específico para ver a inflamação não foi pedido, mas a gente descarta um pouco essa hipótese, tudo bem? Mas lembrando que eu falei, daqui a 6 meses ou um ano, refazer o exame para a gente dar uma olhada melhor. A glicose segue num padrão bom. O colesterol deu uma caída maravilhosa depois, no último exame. Percebe que estava 94, 126, voltou a 86. Então, assim, o colesterol são 70% do nosso corpo produz, mas 30% é da nossa fonte alimentar. Então, nesse período, provavelmente ela deve ter tido alguma alimentação errônea e agora corrigiu, tudo bem? O HDL melhorou e o triglicerídeo se manteve, até abaixou um pouco. A vitamina D, ela está em bom tamanho, mas ela já esteve melhor. Mais 36 está ótimo. Nada que se preocupar. Bom, esses exames estão maravilhosos. A única coisa que eu posso dizer para você é fazer esse exame de rotina daqui a um ano, pelo menos, para você ter um controle melhor. Sempre faça nesse mesmo laboratório, se possível, para poder a gente fazer esse apanhado geral. Mas nada que se preocupar, a criança está maravilhosamente bem. Tudo bem? Então, deixe você também o seu exame para a gente fazer essa saúde preventiva e assim, quem sabe você pode prevenir um mal-estar, uma doença futura, antes que ela seja instalada, tudo bem? Então, fico aqui até hoje e até a próxima.